As aplicações da temperatura. Têmpera é o ato de temperar ou dar consistência ao ferro ou aço por meio de um tratamento térmico, que ocorre da seguinte forma. Tem como objetivo a obtenção de uma microestrutura que proporcione propriedades de dureza e resistência mecânica elevada. A peça a ser temperada é aquecida a temperatura de austenitização superior a 720 graus Celsius e, em seguida, é submetida a um resfriamento brusco, no qual deve ser feito em óleo ou água. Alguns de seus efeitos são o aumento considerável da dureza do aço e também o aumento da fragilidade em virtude do aumento da dureza. Por isso, o aço se torna muito quebradiço. Esterilização. A esterilização é um processo que tem como objetivo destruir todas as formas de vida microbiana, através de um processo que utiliza de agentes químicos ou físicos. Existem várias formas de realizar esses processos, porém elas variam de acordo com o material e o ambiente que está sendo esterilizado. A esterilização por meio de processos físicos pode ser feita através de calor úmido, calor seco ou radiação. Como o tema abordado é temperatura, veremos os métodos realizados por meio dela. Através do método de calor seco, é provocada a oxidação dos constituintes celulares, a penetração nas substâncias ocorre de uma forma mais lenta se comparada ao método de calor úmido e por isso exige temperaturas mais elevadas e tempos mais longos. Esse método não pode ser utilizado em materiais termossensíveis e como exemplo temos a estufa, a flambagem e a incineração. O método de calor úmido provoca a desnaturação, a coagulação das proteínas e fluidificação dos lipídios. Não pode ser utilizado em materiais termossensíveis e nem em materiais que se oxidam com água. Entretanto, esse método consegue esterilizar uma infinidade de outros materiais, inclusive tecidos e soluções. Como exemplo, nós temos a autoclavagem, a fervura e a pasteurização. Pasteurização. Inventada por Louis Pasteur, a pasteurização é um tratamento térmico que elimina os micro-organismos termossensíveis existentes no alimento para a conservação destes. A temperatura não passa de 100 graus Celsius, podendo este aquecimento ser produzido por vapor, água quente, radiações ionizantes, calor seco, micro-ondas, etc. Como todos os micro-organismos patógenos não são mortos a essas temperaturas, os produtos pasteurizados precisam de refrigeração após a exposição ao ar e um cuidadoso manuseio. Utiliza-se a pasteurização quando os tratamentos térmicos mais elevados trazem perdas de qualidade significativa e quando os agentes microbianos não são muito termorresistentes. A pasteurização pode ser feita de maneira rápida, com temperatura alta e tempo curto, usando-se em temperaturas superiores a 70 graus por alguns segundos, ou de maneira lenta, com temperatura baixa e tempo longo, em temperaturas entre 58 graus Celsius e 70 graus Celsius por alguns minutos. Este processo é bastante utilizado na fabricação do leite, cerveja, alimentos em conserva, entre outros. O uso da temperatura na cerâmica. A aplicação de temperatura na cerâmica é de fundamental importância para a obtenção e desenvolvimento das propriedades finais desse produto. Esse tratamento compreende as etapas de secagem e queima. A etapa de queima, também conhecida como sinterização, é uma das mais importantes do processo, pois nessa operação os produtos adquirem suas propriedades finais. Por isso, o tratamento térmico desses materiais é fundamental para a obtenção de peças com as características desejadas, pois, quando colocadas acima de 1.400 graus Celsius, obtém-se as microestruturas desejadas. Preservação de alimentos. Existem várias técnicas para a conservação de alimentos. Elas evitam que eles se estraguem, percam seu valor nutricional ou até mesmo sofram algum outro tipo de alteração. Dentre as principais, temos a fervura, o resfriamento, o congelamento e a desidratação. No método da fervura, os alimentos cozidos se conservam por mais tempo se comparados aos alimentos crus, pois esse método mata os micro-organismos contidos no alimento. No método do resfriamento, geralmente se é utilizado um refrigerador ou uma geladeira. Porém, esse processo conserva os alimentos por poucos dias, já que os mesmos são expostos a temperaturas acima de 0 graus e o prazo de validade varia de acordo com o alimento. No método do congelamento, geralmente se utiliza um congelador ou um freezer. Esse processo ocorre em temperaturas abaixo de 0 graus, onde as condições ambientais se tornam desfavoráveis. Isso dificulta o desenvolvimento dos micro-organismos responsáveis pela decomposição, ou seja, pelo apodrecimento dos alimentos. O uso da temperatura na crioterapia.
A crioterapia está se tornando um tratamento muito comum entre os corredores, principalmente para a prevenção de dores e lesões. A aplicação de gelo na região dolorida faz com que ocorra analgesia, ou seja, diminuição das dores. Isso acontece porque o frio contrai os vasos sanguíneos, assim causando a diminuição do inchaço da região lesionada, do metabolismo local e dos impulsos nervosos, que conduzem a sensação de incômodo ao cérebro. Além disso, a crioterapia é capaz de reduzir os processos inflamatórios exacerbados, que podem ocorrer após uma atividade que exigiu grande esforço muscular, assim auxiliando no processo de recuperação de um atleta. Há duas maneiras de se realizar essa crioterapia. Elas podem ser através de bolsas de gelo, que variam de 5 a 10 graus Celsius, e podem ser feitas por meio de imersão, que é um banho que varia de -1 grau Celsius até 5 graus Celsius.